A paz do Senhor, queridos. Deixa eu falar de novo, você me ajuda mais forte aí. Paz do Senhor, queridos. Aê, que coisa boa a gente poder estar acreditando nessa vida sobrenatural, sobrenaturalmente abundante. É algo que nós realmente vivemos em Cristo Jesus. E antes de eu trazer uma palavra do coração de Deus ao nosso coração, porque Ele já falou comigo, também vai falar conosco, eu gostaria de chamar a irmã Fátima, a irmã Ariadne e a irmã Samé, por favor, aqui. Nós estamos comemorando hoje mais uma multiplicação de célula para a glória de Life Group. Nós temos Life Group para multiplicar. E tivemos algumas multiplicações tempo atrás e agora temos essa. Nosso agradecimento à irmã Samé, que cuidou e ainda vai cuidar, até porque nós sabemos que nosso cuidado é mútuo, é um com o outro. E conversando com eles esse dia atrás, quando você multiplica, você tem dois sentimentos. Primeiro, que você quer chorar porque não quer que vai. Essa que é a verdade. E segundo, que você fica tão feliz que você sabe que o reino vai crescer. É normal isso. A gente ama as pessoas. A gente não... Lógico que todos nós, numa multiplicação, a gente tem dificuldades, muitas vezes, porque nós cuidamos muito tempo, porque a gente acompanhou muito tempo, é o normal. É o sentimento de mãe, né, ou dos pais, que sabem que os filhos, eles vão ser nossos enquanto Deus quiser. Daqui a pouco eles vão estar em outros lugares e assim por diante. Para quem não está inteirado, um Life Group é uma reunião semanal que cuida de você, que abençoa a sua vida e que faz você multiplicar em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo. E eu queria, então, abençoar e agradecer a célula, o Life Groups, eu troco ainda, eu estou trocando, delas vão ser, eu tenho problema com o nome terrível, misericórdia, vai ser no sábado pela manhã, porque elas são casadas, os esposos estão caminhando para Jesus, eu creio assim, em nome de Jesus, e elas vão atender também você, que quem sabe você não tem horário à noite. Porque célula, Life Group, você pode ter desde meia-noite até meia-noite seguinte, pode escolher o horário que você quiser, em nome de Jesus. A gente tinha em Brasília, também em Goianésia, Life Groups de universitários que começavam 11h30 da noite e acabavam 1 da manhã, só funcionava assim. Tentaram fazer no ônibus, não dava certo, porque a gente queria dormir, assim por diante, mas quando chegava lá, ia para comer um lanche, pastor, e fazia um Life Group. É assim que funciona. A gente tem que estar mais flexível possível. Para quê? Para que a gente possa alcançar mais vidas. Estenda sua mão para cá. Eu queria pedir para o pastor Fábio ungir nossas irmãs. E a irmã Samia já está sonhando em multiplicar de novo. Aleluia, é assim mesmo, né? Estenda suas mãos. Obrigado, Jesus, porque nasce mais um Life Group. Obrigado porque a tua boa mão tem sido conosco. É o Senhor quem tem nos dado uma visão para multiplicar. E nós queremos entrar em todas as casas dessa cidade, dizendo que Jesus é o Senhor. Ele é o Rei dessa terra. Nós queremos, Pai amado, pedir ao Senhor que a unção do Senhor venha trazendo novos, tanto na célula que fica, que já tem convidados, como naquelas que no Life Group que vai começar. Que a presença do Senhor esteja sobre eles. Ó Pai, que vidas não faltem. Nosso alvo é alcançar pelo menos 3 vidas a mais esse ano. Que eles tenham mais que isso em nome de Jesus. Que elas tenham mais que isso. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmã líder, irmã Fátima, líder, anfitriã, líder também. Dê uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, pastor Fábio. Se você desse um princípio, uma base para aquilo que o cristão tem que fazer, o que ele tem que ser? O que ele tem que fazer por dia? Ele tem que orar. Sem uma vida de oração, dificilmente você vai ser um cristão genuíno. Raiz. Não é? Semana passada eu não cumprimentei o Jefferson, foi muito rápido. O Jefferson voltou do Brasil, graças a Deus. Atos 2, verso 4. Por que a gente pode orar?
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Isso foi Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. As línguas estranhas começaram a estar em nosso meio, como dons. Mas olha o princípio: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se você é cristão, você está cheio do Espírito Santo. Não tem como ser cristão e estar cheio do mundo. Vai ter que lutar contra isso. Pastor, mas a gente pode ser carnal, pode, mas não deve. A gente pode ser pessoas que estão fazendo conforme a vontade do mundo, pode, mas não deve. Não vai dar certo. É em contramão com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, quantos cristãos receberam o Espírito Santo? Todos. Se é cristão, recebeu o Espírito Santo. Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo e habitou em você. Você é uma casa para Deus, uma habitação de Deus. O Espírito Santo, você é o templo. Por isso, por ser o templo do Espírito Santo, do Senhor Deus, você deve falar como quem vive assim, se vestir como quem vive assim, andar como quem vive cheio do Espírito Santo. Pastor, mas eu só vim na igreja agora. Você recebeu Jesus? Quem é que recebeu Jesus? Você foi cheio do Espírito Santo. E todos que o receberam. Quem é que recebeu Jesus? Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A gente sabe que isso é verdade. Então, essa frase, que todo cristão deve orar, ela vem também de Oswald Chambers. A primeira tarefa de cada cristão é orar, pura e simplesmente. Porque sem orar, tudo que você for fazer vai ser mais difícil. Ou você começa o dia orando, ou você começa o dia tentando, e no final do dia você para fazer aquela oração de naná. Papai do céu, obrigado. Dormiu. Ou você começa a sua vida, seu dia com Deus, enchendo a sua mente de Deus. Lembre-se que os primeiros pensamentos que você tem no dia são aqueles que governam a sua alma. Se você já pula da cama pensando em trabalhar sem pensar o que vai acontecer, é o trabalho que governa a sua alma. Se você já está pulando da cama pensando, eu tenho que fazer isso na casa e assim por diante, e você não consegue nem orar, é aquilo que está governando a sua alma. Por quê? Porque o subconsciente vai entrar no seu consciente para dar ordens daquilo que te governa. E também o inimigo aproveita disso. Mas quando você começa a vida, você fala assim, olha, primeiro eu tenho que orar. Eu posso até ir para o trabalho sem tomar banho, mas não posso ir para o trabalho, porque eu atrasei sem orar. Passa aquele perfume abençoado, aleluia, e vai. Você pode até não se alimentar, mas mais tarde você come alguma coisa, não é se alimentar para sempre, calma, em nome de Jesus. Mas você pode parar os 15 minutos, 20 minutos iniciais do seu dia para você orar. Se orar não for a priori, a primeira coisa, você não vai conseguir fazer as outras em ordem com Deus. Pastor, são só os primeiros 15 minutos, ninguém está dizendo isso, mas você tem que começar de um princípio. Mas qual que é o maior propósito da oração? Para ter essa vida sobrenatural. Um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Eu tenho usado esse versículo no treinamento faixa preta para falar como gerar uma equipe. Para que Jesus conseguisse os discípulos e passou a noite orando. Lucas 6,12. Falando de Jesus, amado, que já sabia o que ia acontecer. Ele é o começo e o fim. Ele sabia. Ele sabia quem seriam os seus 12 iniciais. É claro que ele sabia, gente. Como Deus. Mas ele passa a noite orando para quê? Para que ele me ensine como filho do homem, como Jesus, encarnado entre nós, que se eu fizer as coisas sem orar, elas não vão dar certo mesmo. Ou elas vão dar certo numa medida que a gente tem como esforço, como a alma. Eu tenho visto líderes que eles se desgastam no meio da vida. Pastores que se desgastam na vida sem orar, que a resposta de muita gente é, eu não tenho nem tempo nem para orar, sabia? Se você não tem tempo para orar, deixa eu te voltar à verdade do que isso é. Você está gastando todo o tempo com você e com outras coisas. Você tem 24 horas como eu tenho por dia. E a gente precisa parar para quê? Para orar.
Por isso que a oração de 6 da manhã, para quem pode, na terça-feira é boa. Mas a oração de todo dia, ela é maravilhosa. Por quê? Porque é a nossa vida. Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi há muitos anos. E eu uso ela para oração. Eu não consigo nem pregar sem ela. Porque toda vez que eu vou orar, eu lembro disso. Diga, oração é o oxigênio da alma. Bora? Oração é o oxigênio da alma. Se o pessoal hoje não mandei para a mídia, tive uma dificuldadezinha pela manhã, mas se puder colocar essa frase, eu gostaria. Vamos de novo? Oração é o oxigênio da alma. Enquanto você está aqui, o que faz você respirar? É o oxigênio. Para você viver uma vida sobrenatural, você vai ter que entrar em Deus, receber aquilo que é de Deus. Então, oração é o quê? Você falar com Deus. Falar como? Falar com fé. Eu creio, então eu vou orar. Falar também com verdade. Deus, está doendo mesmo. Está assim mesmo. Deus, as coisas não estão como imaginei mesmo. Eu vim orar. Com verdade. Olha para aquela pessoa que está me ameaçando. Olha para a minha saúde, eu preciso de cura. Verdade. Porque tem gente que vai falar com Deus assim, eu percebo assim o zelo de muitas vezes a gente buscar a vontade de Deus nisso. Mas é uma oração dúbia. Como é que é isso? Deus, o Senhor quer pedir ao Senhor uma cura. Mas o Senhor sabe se o Senhor quer me curar ou não. É mais ou menos assim, o anjo pensa, vou atender o que agora? Você pediu para curar e agora você não sabe. Quando eu não sei qual é a vontade de Deus, que é muito difícil, que eu vou procurar isso na palavra, sabe o que eu faço? Eu simplesmente digo, Senhor, eu estou vendo até onde eu consigo, eu estou te pedindo isso. É o que o centurião fez. Ele chegou e falou assim, olha, eu tenho que receber um milagre. Eu tenho uma enfermidade em casa, minha filha está. O senhor não precisa nem ir em casa. Mas se o senhor mandar uma palavra, ele está dando uma ordem para Deus, ele está dizendo assim, é o que eu consigo entender agora, sim ou não? Você pode fazer isso. Jesus disse, pode ir, né? Teve cura na sua casa. Estou traduzindo de maneira para a gente, não é o tema. Vai perceber que quando eu não estou dentro do tema, eu dou só uma passada para que eu também não perca o foco dos irmãos, né? Oxigênio, a gente precisa viver isso. E também você ora como? Com simplicidade. Me lembro quando eu era de uma igreja tradicional, que as pessoas chamavam irmãos que faziam orações mais complicadas, como se aquilo fosse espiritual. Como assim? Amantíssimo Deus, eu estou na sua solene presença, e o Senhor conhece cada uma das minhas peculiaridades. E se o Senhor não me responder altivamente, eu também solenemente aguardo a sua resposta. Você entendeu? Não. Nem eu sei se eu falei certo. Pode ser simples. Alguém me tocou, fui eu. Eu te toquei. Tremendo, mas te toquei. Com simplicidade, com fé e com verdade. Sim ou não? Uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue. Alguém me tocou, saiu de mim virtude. Quem me tocou? Eu. Fui eu. Eu preciso do Senhor mesmo, por isso eu te toquei. Com simplicidade. Deus não precisa que você procure o seu mais rebuscado vocabulário para falar com Ele. Ele é seu Pai, Ele conhece você. Tudo que você for falar para Deus, Ele já sabe, não é surpresa para Ele. Você não conta para Ele pecado, que Ele não viu. Ele fala, pastor, como é que eu faço para confessar pecado? Tenho toda dificuldade de largar o pecado. Fala com quem já sabe que pode te transformar. Pede perdão, se arrepende. Com simplicidade, isso é pecado mesmo. Eu sou pecador. Não é assim, não é porque alguém me levou a pecar, não é porque a outra pessoa foi meu namorado, foi meu primo, me machucou, por isso que eu estou assim. Não, eu fiquei assim. E eu preciso sair disso, diga amém, em nome de Jesus. Isso pode ter acontecido comigo. Quem sabe foi reflexo de pessoas, sim, porém eu não quero viver assim, com simplicidade. Você entende isso? E aí tem aquela briga. Gente perguntar assim, qual que é a oração que Deus responde mais? Quando eu trago com a porta do quarto e falo com Ele, ou durante o dia eu falo com Ele. Eu vou dizer para você, é mais ou menos assim, ó. É você acreditar que quando
o seu filho fala com você só resmungando, você não atende ele. Ou quando ele fala há muito tempo, você atende, ou vice-versa. Você atende de qualquer maneira, diga amém, em nome de Jesus. Quanto mais tempo você tiver com Deus, você melhora mais. Por isso, trancado a porta, junto com Ele, você vai ter o quê? Conhecer a soberania, a magnitude de Deus, e você vai estar você e Ele. Mas durante o dia todo também, Deus é contigo. Onde você estiver, o Senhor é com você. A vida de oração ela não pode parar por obstáculos. O que você aconselha, pastor? Faça os dois. Começa o dia trancando a porta do quarto. Por que eu aconselho começar o dia? Porque depois você vai ter dificuldade, crente. Vai passar as horas do seu dia e você não vai orar. Estou falando bobagem, gente? Não. Se você não começa com Deus como priori, pastor, mas eu já acordo, se lembra, vai escovando dente no caminho. Mas não deixa. Não precisa exagerar, né, Márcio? Mas não esquece de fazer que o seu Deus a sua prioridade. Entregar a primícia do seu dia. O poder da oração só pode chegar através de um nome, o nome de Jesus. Por favor, se você puder evitar de cometer um erro, você pode orar 3 horas, amado. Se não fechar a oração em nome de Jesus, você não endereçou. Have addressed, né? Você não mandou isso para o céu. No sentido que é Jesus que atende. É Jesus que tem as promessas. A Bíblia fala para você pedir para o Senhor, que se você quiser, em nome de Jesus. Você precisa acabar a sua oração, ou no meio da sua oração, colocar o nome de Jesus, porque não é somente uma conversa com Deus, é uma petição aos céus, como não é petição, é uma adoração aos céus, e você faz isso em nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é por Ele que você passa pelo caminho, pelo novo e vivo caminho. Você não consegue ser atendido porque você é muito legal, porque você tem muito dinheiro ou não tem. Você não consegue ser atendido se você é muito íntegro diante dos homens ou não. Não é isso que te faz. É Jesus que te abençoa. É Jesus que traz a vitória para você. É o nome de Jesus que muda a sua história. Então é muito importante, apesar de ser com fé, apesar de você fazer isso com simplicidade, com verdade, você vai ter que fechar isso em nome de Jesus. Isso é tão essencial. Mas a gente percebe que quantas pessoas às vezes erram por esquecer que é Jesus que atende. E quem sabe você não faz isso até mesmo de maneira premeditada. Você queria não usar o nome de Jesus, esquece às vezes. Mas entenda isso como erro e não como acerto. Amém? Entenda isso como alguma coisa que você precisa. Isso vai motivar a sua alma a crescer em oração. Então, vamos lá para 5 princípios, pelo menos, daquilo que você e eu precisamos para uma vida de oração. Manter uma vida de oração constante. Orem continuamente. Primeiro, ore sem cessar, na minha versão. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Quando é que você tem que deixar de orar? Nunca. Por isso que é a primeira coisa que você deve fazer. E a Bíblia fala também que eu e você, Tiago 4, a parte B, 4, 2b, não tem, porque não pedem. Pode pedir para Deus. Pode. Não tem problema de pedir. Até porque, de qualquer maneira que você tiver um tempo de oração, fala, hoje eu vou só tirar para adorar. Sim. Vai ter um certo momento que vai ter que fazer uma petição. Como assim, pastor? Me perdoa, Deus. Eu sou pecador. Uma petição, sim ou não? Sim ou não? Pedir perdão é uma petição? Me perdoa. Perdoa-me, Deus. Eu preciso de perdão. Eu preciso de perdão. E quando você está dizendo que você precisa de perdão, você está falando o que para o céu? Eu estou cometendo erros que eu não quero mais cometer. E muitas vezes eu repito esses erros. Como seres humanos nós somos assim. Paulo disse que na sua humanidade o que ele queria fazer, ele não fazia. Pede para Deus. Pede para Deus, mas também não se esquece de consertar os seus caminhos, fazendo petições a Deus. Quando você pede a Deus um emprego melhor, Ele atende, sim ou não? Muitas vezes atende. Para que Ele possa te abençoar, você vai fazendo isso.
Mas também não esquece de abençoar o seu emprego atual agora, porque tem gente que fica com aquela história assim, do futuro eu serei. Como assim? Não, a hora que eu for aposentado, como é que fala aposentado mesmo? Reformado, na hora da reforma, conta comigo, porque aí eu serei um servo muito eficiente. No futuro eu serei, não existe para Deus. A gente começa hoje. Ele fala, não, a hora que eu criar os meus filhos, a hora que os meus se converterem. Amado, deixa eu falar para você, olha para mim. Quando tudo isso se converter, isso não é fé. Se acontecer, isso não é fé. Você vai ter que colocar fé no meio do processo. As pessoas ainda não se converteram, você continua orando. As pessoas ainda não servem Jesus, você continua servindo. Você vai colocando fé no meio do processo. Porque senão você vai colocar assim, no futuro eu serei, e não vai acontecer. Isso faz parte da motivação correta. Por que você tem que orar? Só para pedir? Eu acho que não. O que é motivação? É aquilo que me faz realizar algo. Por que eu estou orando? Quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Tiago 4, verso 3. A gente tem que corrigir sempre isso, em nós e também na vida das pessoas. Semana passada eu vi uma oração de fé do Benjamin. A gente tinha que ir no parque, estava aquele negócio lá do... Acho que é boat show também, né? E aí o Benjamin começou a chover, o Benjamin fechou no carro e falou, Deus, não permita que a chuva continue, que eu tenho que passear agora, Deus. Deus atende essa oração? Sim. Mas ela não é uma motivação boa. Fiquei isso para ele. Porque a chuva também é para crescer o alimento para a gente comer. Então, cuidado, quando a gente não for declinado somente fazer as coisas do nosso próprio coração. Depois que abriu o céu e deu o testemunho, nós dissemos amém, explicamos para ele. Cuidado com a motivação do coração. Que você quer alguém transformado somente para que você governe sobre essa pessoa. Cuidado com a motivação do coração. Você quer um chefe melhor, mas você não quer ser um empregado melhor. Cuidado com a motivação do coração. Você quer, como já vi gente chegando à mesa, pegar um hambúrguer pesado, grandão, daquele assim, forte, com mais ou menos meio quilo de batata frita e 2 refrigerantes. E pôr a mão e falar, Deus, agora elimina a caloria, Pai, em nome de Jesus. Tira a caloria daqui para eu comer tudo, enquanto está quente. Isso é motivação errada. Porque o certo é você pensar antes de comer e falar, vou pedir um negócio que pelo menos caiba no meu estômago, aleluia, né? Cuidado com a motivação do coração. Quem sabe você quer que o seu life group multiplique somente por alguma motivação errada. Não, até hoje não aconteceu aqui, não vai acontecer. Porque antes da gente pedir, temos que entender que nós estamos pedindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A Ele pertence a glória, a honra e o louvor. Eu tenho visto gente que até mesmo frequentam igrejas, que parece que se Deus não fizer, ele desiste da fé. Que é isso? Ou o Senhor faz, eu te deixo. Falou, hein? Quem falou para você ficar assim? Melhor você mudar, ué. É a motivação do coração. A Bíblia fala que os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmo 34, 15. Antes de você gritar, você pode ter certeza, Deus está ali com você, atento. Ele sabe qual que são as suas motivações, mas sabe também o seu pedido. Sabe, não tem coisa melhor na vida do que nós entendemos que Deus nos tira do caos, mas de vez em quando também, quando a gente acha que nós somos os melhores, Ele nos coloca no local da sua soberania, ou seja, Ele nos faz entender que nós não somos perfeitos. A gente precisa entender, porque muitas vezes a vida de oração não flui. Eu tenho visto que se a gente colocar somente um pedido e não agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, a gente vai viver uma vida de oração rasa para o próximo pedido somente. Deus atende pedidos. Eu estou aqui para dizer para você que atende. Quem também que tem milagre, diga amém, em nome de Jesus. Eu estar aqui na saída é um milagre, Deus atendeu o meu pedido. Mas muitas vezes eu tenho que entender
que tem coisas que Deus não atendeu porque não era para o meu bem. E aí eu tenho que ir para o segundo local. A minha oração tem que estar focada em Deus. Eu tenho que ter um tempo de oração onde eu estou olhando para Ele. Eu tenho que entender que Ele é o firme fundamento da minha fé. Uma vez que a sua mente estiver dividida, dificilmente você vai orar direito. O que isso significa? Tenta orar com o celular na mão para você ver o que vai dar. Já já o celular toca. Aquele amigo seu que você não vê há 200 anos vai mandar uma mensagem. Vai chegar um e-mail para você. Sabe por quê? Se você não tiver foco em Deus, você vai querer falar com Ele de maneira como se você somente trouxesse uma petição. Preste bem atenção. Se você fosse agora até a corte para falar sobre algum assunto com o juiz, você não se prepararia bem? Sim ou não? Você não colocaria o foco naquilo? Sim ou não? E para falar com Deus é de qualquer maneira. É com simplicidade, mas não é bagunçado. A gente precisa parar e falar assim, sabe, eu vou falar com Deus, eu preciso me organizar. Eu vou tirar o celular da minha mão um pouco. Eu uso muito o celular para ler a Bíblia, mas como ele começa a me atrapalhar, tchau para ele. Coloque o seu foco em Deus. Tenha um tempo com Deus. É por isso que esse momento da porta fechada é muito importante. Você não pode fazer isso no seu trabalho, é muito difícil, vai se trancar lá. Tem gente que fala, pastor, eu me tranco no banheiro, quando eu vou no banheiro e falo com Deus. Tá certo. Se for uma coisa de 5 minutos, as pessoas vão achar normal, mas se for 1 hora, não dá, né? Não tem jeito. A gente precisa entender que esse foco vai demonstrar que eu estou falando não para as coisas. O que foco é? Foco é aprender a falar não para as coisas. Vamos dizer, foco é aprender a falar não para as coisas. Quando eu estou olhando para a Priscila e para o Felipe agora, eu estou dizendo não olhar para as outras pessoas, eu estou olhando, focando. Eu posso até olhar, mas não devia ser assim. Isso é foco. Quando eu vou orar focado, tem para pastor, mas se eu não colocar uma música, eu não consigo nem orar. Tudo bem, pode colocar, mas vou dizer para você, se você depender de qualquer coisa para buscar a Deus, dá uma regulada nisso. Vê se isso realmente não tira o seu foco. Para um pouco. Para um pouco, porque você vai ver que tem coisa que Deus só atende no secreto. Para um pouco, que você vai perceber que Deus fala de ministérios, como uma mulher que estava no tanque e foi atendida, samaritana, e falou exatamente com ela. Para um pouco, que você vai perceber que você vai reconhecer pecados quando você começar a focar em Deus. Isaías diz assim, olha, eu habito num povo de impuros lábios, eu estou reconhecendo isso. E quando você não consegue focar em Deus, o que é focar? É parar e olhar e falar não para as demais coisas. Não importa quem for. Ah, mas chegou fulano. Não tem como fazer muita coisa, mas tenta evitar. Pega um horário que as pessoas não vão te incomodar, num bom sentido. Seja 4 da manhã, 5 da manhã, tem gente que fala que é melhor orar de madrugada, que a fila é menor. Não sei, tem um japonês orando geralmente, né? Pode ter também muita gente lá. A gente precisa parar e focar em Deus. Adianta eu ouvir ministrações o dia todo e eu não focar em Deus? Você sabia o que você ouve? Daqui a 40 minutos você tem dificuldade de reproduzir? E no outro dia você não consegue falar de novo exatamente o que aconteceu? Focar. Parar para dizer assim, estou focado no Senhor. Sou só eu e o Senhor. Eu estou orando aqui porque eu amo a sua presença, Deus. E aí você vai perceber que sua fé em focar em Deus vai gerar ousadia. Para o teu irmão não dormir, fala para ele, ora com ousadia, irmão. Com ousadia. Como que é isso? Deus abençoe o meu trabalho, eu tenho esse projeto, Senhor, tu sabes, para mim eu não consigo fazer, por isso eu preciso da sua ajuda. Deus, o Senhor conhece fulano, está me fazendo isso, aquilo, outro, o Senhor sabe, só o Senhor para mudar, eu creio que o Senhor vai mudar, eu oro com ousadia. O que é orar com ousadia? É orar como quem vai ressuscitar um Lázaro, eu uso muito também essa expressão. É como aquele que vai gritar, Jesus chegou,
e deu um bom grito com Lázaro: Lázaro, sai para fora, com ousadia. Não, com ousadia, para fora, como alguém que realmente acredita, como alguém que realmente verbaliza aquilo que acredita, como alguém que vai trazer à existência aquilo que não existe, como uma pessoa que conhece um Deus que faz muito mais. Mas para que isso aconteça, eu tenho que entender sobre esse poder da concentração. O Oswald Chambers também diz sobre isso. A concentração de um cristão é o mais importante na sua consagração. Interessante demais isso. A consagração de um cristão é o mais importante da sua consagração. O que é isso? Consagrou? Concentre-se, o mundo vai te chamar. Consagrou? Concentre-se, as pessoas vão te chamar para o. Concentre-se por mal. Concentre-se, o diabo vai te chamar. Concentre-se. Saiba. Acho que vocês viram há poucos dias no Brasil. Madonna fez um show para 1 milhão de pessoas. Hoje em dia todo mundo está falando que o show foi satânico. Já dava para ver antes, desde a cara do negócio. Diante de 1 milhão de pessoas que cantaram, que ovacionaram Madonna. Durante um show que teve, não vi, mas estou vendo nos comentários dos pastores, que cenas de sexo no palco. E aí a gente tem uma tragédia no Brasil. Não dá para dizer que tudo foi por causa do show, não dá para falar. Foi quase na mesma data, mas dá para dizer uma coisa. Satanás, quando ele quer piorar a situação, ele traz alguma coisa na mesma data. Carnaval é isso no Brasil, né, pastor? Ele vai trazer alguma coisa para renovar aquilo. Concentre-se. Ah, não, pastor, mas a gente pode participar disso e não tem problema nenhum. Dá para ir para o inferno sem ter problema, gente? De novo, dá para ir para o inferno sem ter problema? Lógico que não, Não é uma questão de o que eu gostaria, não, é que não dá certo. Não dá certo. Porque se tem uma coisa que todo altar de Satanás, de adoração, geralmente é um show, sabia disso? Pastor, porque pessoas que cantam atraem milhares de pessoas? A voz é bonita, é um talento que Deus deu, amém? Por que vai milhares de pessoas? Porque atrás daquilo foi gerado um altar de adoração. E não é para Deus. A Bíblia diz que ninguém pode adorar a Deus e o diabo no mesmo tempo. Pastor, é só uma música? Não, é uma adoração a Satanás. Lembre-se que Satanás era líder do louvor no céu. Ele sabe gerar movimento de adoração. Foque. Tem coisa que o cristão não pode fazer mesmo. Foque. Tem palavras que o cristão não pode usar mesmo. Foque. E vai para a oração, porque a nossa carne pede. Claro que pede. Sim ou não, amados? Sim. Claro que sim, gente. Vamos ser sinceros. E é por isso que eu preciso declinar meu coração. Eu não posso ficar falando essas coisas. Eu não posso ficar pensando dessa forma. Eu não posso ficar tendo uma vida de cristão tão rasa desse jeito. Está errado. Mas lógico que está errado. E é por isso que eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu já tive discussões na minha própria família, quando eles perguntam para mim, por que não, né? É só uma música assim por diante. Eu falei, não, mas não é uma música só. Nós, como cristãos, nós dissemos que todo o nosso louvor é para Deus. Toda a nossa alma é para Deus. Todas as nossas emoções são para Deus. A gente não tem metades nisso. Então, foque em Deus. Porque Deus é soberano. Por que a oração funciona? Porque ela vai trazer para você comunhão pessoal com Deus. Ei, eu não conheço ninguém que queira ou que conheça a Deus, queira conhecer, o que conhece a Deus sem uma vida de oração. Eu não conheço. Por quê? Porque oração é comunicação. É você querendo falar com Deus e Ele querendo falar com você. E um ato de conhecer uma pessoa passa pela comunicação, sim ou não?
Claro que sim, ué. Você que está se comunicando com os céus quando você está orando. Está falando com Deus. Ele está falando com você. Você vai também conhecer mais você intimamente. Seus pecados, pensamentos. Quanto mais perto da luz a gente chega, mosquitinho, né? Mais fácil de ver ele fica. Você vai crescer espiritualmente quando você começar a orar. Mais e mais. E você vai aprender uma arma que pouco cristão tem, infelizmente, e que a gente que tem ou que está buscando precisa aumentar, que é discernir, saber se aquilo é de Deus ou não, para você fazer a vontade de Deus. Deus, isso aqui é seu mesmo? Ou eu que gosto muito disso? Eu preciso beber isso mesmo ou eu que gosto disso? Eu preciso comer isso mesmo? Preciso vestir isso mesmo? Eu preciso brigar por causa disso mesmo? Ou sou eu que eu gosto de uma briga, o inimigo fica colocando esses pratos de lentilha à minha frente para roubar a minha bênção? A gente precisa orar por causa de tudo isso. Sabe por quê? Para que a terra conheça um Deus que se move sobre nós. A última coisa, se você e eu queremos crescer na presença do Pai, a gente precisa. A gente não é que quando estiver orando, a gente precisa dizer que nós queremos ter mais comunhão com Ele. Então, se você passou o limite dos 5 minutos, vá para os 6, 7, 10, 60, 2 horas de busca na presença de Deus e o dia todo. Porque se alguém consegue ficar vendo uma série, eu conheço gente que vira dias e noites vendo séries. Por que você não pode ficar diante do Senhor Jesus? Não, é porque a história é muito interessante, mexe comigo. Vai transformar, muitos deles vão transformar a sua vida para o mal. Aceitar pecados, aceitar a maneira de viver desse mundo. Eu quero encerrar essa ministração. Se você quer uma vida sobrenatural com Deus, para um pouquinho e fala: Deus, eu quero me relacionar melhor com o Senhor. E eu quero me relacionar melhor comigo, com as minhas coisas internas. Eu reconheço, eu necessito de um milagre. Amado, se você está aqui na face da terra sentado aí, é porque você tem coisa para melhorar. Sim ou não? Se nós estamos aqui agora, nós confiamos que não precisa de outro momento melhor do que isso. Fazer: Senhor, eu quero a Tua presença mais do que tudo. Feche os seus olhos. Pergunta para Deus se Ele pode entrar, porque está batendo. Aliás, deixa o Senhor entrar. Deixa Ele entrar. Deixa Ele vir. Deixa Ele tomar a sua alma. Pai, nesse momento nós consagramos nossa vida. Queremos colocar foco. Foco, Deus. Foco. Olhar só para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Nós queremos te conhecer mais, por isso queremos orar mais, buscar o Senhor mais, crescer mais na sua presença, adorar mais o Senhor acima de todas as coisas, no nome de Jesus. Olha para mim. Alguém aqui nessa manhã gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Tudo que você escuta de Deus tem que ter uma resposta sua. Você reconhece que você precisa mais de Deus? E que sem Deus você não sai do pecado, como também já reconheci um dia: sem Deus eu não podia ter deixado o pecado. E que não tem transformação na minha vida se não for Deus na minha história. Quem sabe um dia você já fez isso e você se desviou um tempo, você ficou longe dos caminhos, você quer voltar hoje. Eu quero te dar essa oportunidade de você entregar a vida para Deus agora, ou você recomeçar nessa manhã. Tem alguém? Faça um sinal com sua mão direita, eu vou orar por você. Tem alguém? Somente quem não fez isso. Todos já fizeram? Amém. Graças a Deus. Vamos ter um tempo de busca. Uns 5 minutos para a gente fazer: Senhor,
transforma a minha história de oração, minha vida de oração. Vamos ficar de pé? Na jornada da vida de oração, onde é que você está? Pastor, não sei. Quanto tempo você ora por dia? Só responde isso. Você é daqueles que começam, mas você para no meio do caminho muito fácil? Amados, acho que todos nós já tivemos esse problema. Mas dá para restaurar os caminhos. Dá para mudar a história. Se você está querendo recomeçar um tempo mais forte de oração, levante suas mãos aos céus, vamos orar juntos. Pai, na tua presença, buscamos o Senhor para uma vida de oração maior. Pedimos que a boa mão do Senhor esteja sobre nossa vida. Espírito Santo de Deus, tu nos encheste. Nós não queremos uma vida rasa, onde a oração só acontece às vezes, na igreja às vezes, nem mesmo na igreja nós oramos. Toca também pessoas em casa, Pai. Pessoas que têm que levantar um altar de oração e adoração mais profundos e maiores, na Tua presença, Deus. Nós pedimos que a Tua presença venha sobre nós, que a Tua unção venha sobre nossa vida, que a Tua presença, Pai amado, nos motive, que nós coloquemos o foco no Senhor, porque tudo que nós fizermos sem oração, meu Pai, vai ser vazia. É só fruto da carne muitas vezes. Orando, Pai, a gente vai se deleitar no Senhor, na força do Seu poder. Nós bendizemos o Seu nome. Olha o Teu povo que quer, Pai amado, realmente, Espírito Santo, levantar um altar de oração na Tua presença. Senhor Jesus, ensina-nos a orar mais, mas nós também queremos se dedicar mais. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.